Todo o poder que Ele tem para nos dar, e nada mais nos resistirá. Nada nos resiste quando a gente se abre para receber dele. Primeiro a gente se abre para receber o Espírito quando a gente nasce de novo, e depois a gente continua recebendo da palavra, da unção, de tudo que Ele tem disponível para nós. E quando a gente entende que maior o que está em nós do que o que está no mundo, nada nos resiste. Mas a gente precisa entender isso. Amém? Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Boa noite, graça e paz, meus queridos. Aleluia. Como é bom começar assim. E hoje começou bem levinho, porque não teve bateria, então estava bem suave. Glória a Deus. André fica feliz. Aleluia. Quem quer crescer aí? Amém. Amém? Quem viu lá no Telegram, quem viu nas postagens, toda quinta, para quem não conhece, para quem está chegando agora. Tem algum visitante aqui? Tem algum visitante? Não? Então, tem. Seja bem-vindo, seja bem-vindas. Então, para você que é visitante, toda quinta-feira a gente tem culto de ensino. Né? Tem algumas igrejas que domingo de manhã é escola bíblica dominical. Aqui, toda quinta, é culto de ensino. E aí a gente já avisa qual o tema para a gente já chegar aqui sabendo o que a gente vai aprender. Amém? E aí quem viu lá nos anúncios, no Telegram, hoje a gente vai falar sobre crescimento espiritual. Aleluia! Estamos crescendo todos juntos, e isso não é um jargão. Todos nós estamos crescendo. E sempre é importante aprender sobre isso. Amém? Eu quero crescer, você também. E hoje é um dia que vai marcar pessoas aqui. Amém? Glória a Deus. Abre comigo em 1 Pedro. Aleluia. Vou deixar meu óculos aqui se eu precisar. Tá fazendo barulho esquisito hoje não, né, gente? Não, né? Então é o óculos mesmo. Hoje vai sem ele. 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, para começar. Versículo 1. Amém? Posso? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Versículo 2.
para a gente começar bem. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Amados, eu quis começar com esse texto aqui, a gente tem vários, aliás, a palavra a gente vê muito falando sobre crescimento, sobre bebê espiritual, sobre ser maduro, enfim, existem vários textos, a gente vai abrir alguns, mas não dá para abrir todos, tarefa de casa. Então, eu queria começar com esse versículo, porque ele já começa explicando por que a gente está aprendendo hoje sobre isso. Porque a gente precisa desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para quê? Para que por ele, por esse leite, por esse alimento, seja dado crescimento para a salvação. Amém. Talvez você fale assim, para a salvação, mas eu já fui salvo, para quem já é nascido de novo. Ok. Só que quando a gente nasce de novo, espiritualmente falando, Jesus falou isso com Nicodemos, né, que a gente não nasce. Nicodemos falou, como assim vai nascer de novo da mãe? Como assim? Jesus explicou, não, é nascer do Espírito. E quem aqui, quando a pessoa aqui nasce de novo, ela recebe um livrinho, Novo Nascimento, que explica sobre isso. Quando a gente nasce de novo espiritualmente, e a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. Né? Quem conhece aqui esse termo, eu nasci de novo, a gente canta a música lá no dia do batismo, a gente nasce de novo. Então, se a gente nasce de novo, por mais que a gente tenha 50, 60 anos, a gente é o quê? Um recém-nascido espiritual. Naturalmente falando, a gente é adulto, a gente sabe tudo das coisas naturais, mas espiritualmente falando, a gente acabou de nascer. Então, aqui ele fala que como um bebê recém-nascido, como é que é um bebê recém-nascido quando está mamando? Já viram um bebê recém-nascido? Quando ele está com fome? Ele fica desesperado, querendo mamar, e a mãe fica desesperada, e ele chorando. E assim, essa referência ele está falando que a gente tem que desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida. O leite genuíno. O leite por quê? Porque criança recém-nascida precisa de leite. Naturalmente falando, do leite da mãe. E a criança recém-nascida espiritual precisa da palavra, do leite. Só que existe alimentos diferentes. Hoje a gente vai fazer um paralelo também entre o natural, porque é fácil para entender. É um culto de ensino, amém? Então a gente também vai ser didático. Então fica fácil para entender a questão da comparação. Todo mundo aqui, ou é pai, ou é filho, ou tem irmão, todo mundo conhece as fases do crescimento do ser humano. Então fica fácil quando a gente faz esse paralelo com o crescimento espiritual. Porque a gente cresce. Se a gente nasce, uma hora a gente tem que chegar a ser adulto. Amém? E espiritualmente também. E a gente vai falar isso justamente porque a gente precisa entender. E quando a gente entende, a gente erra menos em ver o crescimento do outro e às vezes não entende. Já viu quando a gente quer cobrar de uma criança se comportar como um adulto? No espiritual é a mesma coisa. Às vezes você vê aquele irmão que acabou de se converter e fala assim, eu vi, ele aceitou Jesus domingo na igreja, estava lá no carnaval. Mas ele acabou de nascer. Ele é um neném ainda. Então, ele ainda está aprendendo, acabou de nascer. Agora, depois que a criança vai crescendo, você espera que ele tenha atitude de adolescente, atitude de jovem e atitude de adulto. E espiritualmente também é assim. Então, hoje a gente também vai aprender a se identificar em que fase que a gente está. Como sempre, é um culto de reflexão, porque onde tem palavra tem que ter reflexão. A palavra nos confronta, amados. E hoje também é uma noite de confronto, porque às vezes, como em algumas fases da vida, a gente acha que é mais velha, não é. Já viu aquelas fases da infância que já acha que agora é adolescente, mas ainda é criança? Ou então, quando é adolescente, que se acha um adulto, mas ainda é adolescente, ainda precisa, né, ter atitudes de adolescente, ser corrigido como um adolescente. Espiritualmente falando, também às vezes a gente é assim. Então, hoje, a gente vai refletir sobre isso. Em que fase que eu estou? Em que fase que eu deveria estar? O que eu devo fazer para poder crescer? Porque todo mundo quer crescer. Até quando você vê uma criança, naturalmente falando que ela não quer crescer, tem alguma coisa errada. Toda criança quer crescer. A criança quer crescer porque ela quer ter 15 anos, que é isso? Aí depois ela tem 15 anos, eu quero ter 18 para dirigir. Aí depois eu quero ser adulto para poder sair de casa. Depois ver que não é nada daquilo. Mas, enfim. Mas que é normal. Querer crescer é normal. Se não quiser crescer, tem alguma coisa errada. Poxa, uma criança, não quero crescer. Tem alguma coisa errada, com certeza. Espiritualmente também é assim. Amém. Naturalmente falando, todo mundo quer crescer, espiritualmente também. Amém. Uma pessoa que, espiritualmente falando, não quero crescer, nasci de novo, mas tá bom assim. É esquisito, principalmente quando é recém-nascido.
recém-nascida, eu lembro quando eu nasci de novo, gente. Tudo para mim era fascinante. Eu estava em tudo. Tinha conferência de mulheres, eu lembro de tudo. Comprei a minha blusa, não sei se vocês lembram, aquela blusa Gerando Vidas. Eu acabei de nascer, estava fresquinha, mas participava de tudo, queria tudo, ficava curiosa de tudo, perguntava tudo, mandava mensagem para minha prima toda hora. Vem cá, o que é isso aqui? Como é que faz lá? Tudo. Por quê? Porque eu tinha acabado de nascer, estava descobrindo um mundo novo. Só que, no caso, descobrindo o reino, glória a Deus. Amém? Então, é assim, a gente quer, E aí, com o decorrer do tempo, a gente tem que avançar e andando na nossa carreira, na carreira que Deus nos propôs, e a gente precisa chegar a novos níveis. Amém, amados? Abre comigo lá em Hebreus, para você entender que realmente a gente tem fases diferentes. Para cada fase tem um alimento próprio, para cada fase tem atitudes esperadas. Amém? Hebreus 5. 5. Aleluia. Versículo 11. Aqui o autor aos Hebreus está falando sobre o sacerdócio de Jesus, aí está explicando, aí está falando, aí chega no versículo 11, ele fala: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quê? Porque vos tendes tornados tardios em ouvir. Ele estava falando para eles, vocês estão tão devagar, tão atrasados. É isso que ele está querendo dizer, tardios em ouvir. Não tá atento às palavras que eles estavam recebendo. Então, eles estavam atrasados. Quer ver como é que eles estavam atrasados? Versículo 12. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, e aqui, amados, ele não está querendo dizer dom ministerial do mestre, tá? Aqui ele está dizendo assim, você já devia estar ensinando, você já devia estar na posição de adulto espiritual. Atendendo ao tempo decorrido, que tempo é esse? Não é o tempo natural. Que eu comecei dizendo que a gente pode ter 50 anos e nascer de novo quem der um bebê espiritual. Mas aqui ele está dizendo o tempo decorrido de crente. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. E a gente vai continuar já, mas vou parar aqui. Lembra que eu falei que o bebê ele é necessitado do leite, ele precisa do leite? Só que quem já teve filho aqui, quem ainda não teve filho, talvez, óbvio, não vai lembrar de quando era bebê. Mas ainda assim a gente sabe um pouco. Quem tem filho, ou quem já teve um irmão, ou quem já viu o bebê, sabe que a criança nasce só no leite materno. Depois de um certo tempo, o próprio pediatra já fala, a partir de agora você vai dar uma papinha assim, assim, assado, começa a ficar mais consistente, fica só aquela papinha, daqui a pouco começa a colocar uns pedacinhos, daqui a pouco começa a colocar o alimento sólido, e aí até chegar a fase que ele vai comer feijão, arroz, carne, batata, mas o bebê não pode comer isso, porque se ele comer, ele vai passar mal. Pode até matar uma criança se você quiser dar feijoada para um bebê. Né? Por quê? Porque tem a sua fase, tem o seu tempo. E aqui ele está dizendo, assim vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ele está querendo dizer que vocês já eram para estar ensinando, já eram para estar no alimento sólido e agora vocês ainda são necessitados de leite. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, no versículo 13, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Criança o QI espiritual. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Olha ele explicando. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, amados? Depois do bebê, a gente é criança, né? E quando é criança, o que normalmente os pais falam? Não fala com adulto na rua. Por quê? Porque criança ainda não sabe discernir quem é bom, quem é mal. Ele pode ser facilmente enganado por um adulto lá na escola, dependendo. Então, qual é a instrução dos pais? Cuidado com quem você fala, com quem você ouve, não pega carona com ninguém que você não conhece. Não é assim? Por quê? Porque a criança não tem o conhecimento, o discernimento que um adulto tem. Só que aqui, o autor está falando que esses aqui já eram para estar na fase de adulto, mas ainda estão na fase de criança. Por quê? Porque, pela prática da justiça, ele ainda é criança. Para ele ser adulto, ele precisa ter as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Exercitadas. Sabia que um bebê, para crescer, vamos lá, um bebê para crescer, um crescimento saudável. Primeira coisa, ele precisa de alimento. Amém? Qual é o alimento que a gente fala espiritual? A palavra. Amém? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Mateus 4:4. Amém? Então, amados, aqui,
no crescimento espiritual que a gente está falando, o alimento, que lá no bebê é o leite, é a palavra para a gente. Só que para o bebê é o leite, ok. Depois vai sair do leite, mas ele vai deixar de se alimentar? Não, nunca na vida dele. Inclusive, o ser humano ele tem um tempo que ele pode ficar sem comida. Se passar daquilo, ele morre. Porque o alimento vai ser necessário a vida inteira. A diferença é o tipo de alimento que ele vai recebendo à medida que ele cresce. Amém? E espiritualmente também é assim. Por isso que a gente tem que ter cuidado, e a gente quando está orientando alguém que chegou agora, alguém novo convertido, a gente orienta, cuidado com o livro que você lê, cuidado com a ministração que você ouve, porque se você ainda é um bebê espiritual, você não vai saber discernir. Uma vez eu ouvi alguém falando de ler um livro e tirar, como se fosse tirar as espinhas do peixe. Já viram essa comparação? Eu achei interessante. Mas depois de um tempo de você maduro, você pode ler o livro que for, porque você tem discernimento para falar, não, isso não serve, isso serve. Mas você acabou de nascer, tudo que te dá você vai comer, tudo que te dá você vai comer. Não é assim? Eu era assim, gente. Glória a Deus que eu fui muito bem orientada pela minha primeira líder de discipulado. Ela me orientava, cuidado, ó, esse aqui não. E eu lembro que eu queria tudo. E ela falava, calma, calma. O Espírito Santo vai tratar contigo, calma. E eu queria, não, mas eu quero fazer isso, agora eu quero isso, que agora eu sou crente. Ela, calma, Andréia, calma. E é verdade, por quê? Ela estava me explicando, Andréia, respeita a tua fase. Amém? Então, amados, abrindo um parênteses aqui, se você acabou de nascer de novo, calma. Respeita a fase que você está começando a se alimentar, você está crescendo. Uma hora você vai chegar no sólido. Mas respeita a fase que você está. Amém? Cuidado com a cobrança que você deveria ser adulto e você não é ainda. A gente não pode cobrar, não só para a pessoa se refletir, não, mas a gente, às vezes, com o irmão. Às vezes a gente cobra, como eu disse, cobra do outro, aquilo que, assim, às vezes a gente nem faz. E a gente espera que ele haja como adulto, quando ele, na verdade, ainda é uma criança espiritual. Então, se você nasceu de novo, mas eu ainda faço isso, calma. Se você continuar se alimentando, aleluia, da palavra, você vai chegar no tempo que você vai largar aquilo que não deve mais usar. Você vai chegar no tempo, mas respeita o seu tempo, amados. Amém? A gente precisa respeitar, mas a gente precisa também querer crescer, senão a gente fica estagnado. E é esquisito uma pessoa de 30 anos no colo igual um bebê. E achar estranho, uma vez o pastor deu esse exemplo. Imagina que alguém com um bebê no colo, quando tu vai olhar um homem de 30 anos. É verdade. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Ou a não ser que ele esteja com algum problema. Ou seja, não é conforme o plano de Deus. Conforme o plano de Deus, uma pessoa de 30 anos já era para estar trabalhando, tendo sua vida. Amém? Então, a não ser quando tem alguma coisa errada, não deve acontecer assim. A não ser quando tem alguma coisa errada. Amém, amados? Então, respeite o seu tempo, respeite a sua fase. E como a gente estava dizendo, um bebê, ele tem o seu alimento, ele tem o seu leite. Mas quando ele é um bebê, ele precisa ser carregado. Pega comigo. Ele precisa ser carregado. Ele precisa ser alimentado, porque nem comer sozinho ele pode. Ele é dependente de tudo. Ele não consegue nem ir ao banheiro. Alguém precisa trocar a fralda dele. E aquele bebê, ele é carregado, ele é cuidado, tem um adulto que cuida, que carrega, que dá o alimento, que protege, que cuida, ele é um bebê. Mas uma hora ele vai crescer. E aí quando ele cresce um pouquinho, que agora é uma criança, ele já consegue fazer algumas coisas sozinho, mas ainda precisa de cuidado. Amém? Estão pegando pelo Espírito? Amém? Espiritualmente falando, tem pessoas que acabou de nascer, que precisa ser cuidado, precisa ser alimentado, precisa ser carregado mesmo. Então, não sinta pesado quando alguém acabou de chegar. Ai, meu Deus. Sim, se você já é um adulto espiritual, você vai carregar alguns sim, que estão chegando. Amém? Agora, quando é criança e cresce um pouquinho, já está um tempinho se alimentando da palavra, já está um tempinho já andando no caminho, andando na verdade, ele naturalmente falando, ele vai saber falar, ele vai saber andar. Ele não vai ser mais tão dependente, ainda vai ser em algumas coisas, mas não em todas, porque ele já sabe fazer algumas coisas por si próprio. Agora, como é que o bebê ele passa para ser criança, ele cresce até, 7 anos, vou dar um exemplo qualquer, ele passa para 7 anos e é só com alimento? Não. Para um crescimento saudável, ele não é só o alimento. Não é só saber e ser alimentado da palavra. Ele precisa exercitar. Porque se ele não se exercitar, ele fica com os membros atrofiados e não anda. Amém? Então, vamos lá. Precisa da palavra, alimento. Precisa da prática, principalmente da palavra, que é o exercício. Amém? E a gente falou aqui sobre ter suas faculdades exercitadas.
Sabia que a gente precisa exercitar tudo? Espírito, alma e corpo. Corpo mesmo que a gente não gosta, a gente tem que exercitar. Amém? E aqui, glória a Deus. Eu vou entrar na academia, gente, amém. Mas, claro que a gente aqui está brincando, e de fato é bom sim. Aliás, é até preciso, depois de uma certa idade, a gente precisa mesmo fazer uma atividade física, tá? Amém? Hashtag fica a dica. André, você não faz ainda, eu sei. Eu ainda não aprendi, estou crescendo junto contigo. Estou crescendo, a gente está crescendo junto, amém? Estou pregando para mim também, amados. Também estou aprendendo. Mas, eu vou lá, pastor, eu vou. Mas a gente está crescendo junto. Mas aqui, o exercício que eu estou falando é aquele exercício do bebê para a criança. Ele é de colo. Se você ficar com o bebê no colo o tempo todo, ele vai demorar para engatinhar. Ele vai demorar para engatinhar, o pediatra vai chamar a sua atenção. Mãe, bota essa criança no chão. Bota essa criança no tapete, senão ela não vai aprender a engatinhar. E depois de engatinhar, ela começa a fortalecer os músculos, para até um momento que ela anda sozinha. Primeiro ela anda com o papai segurando, aí segura, e pum, cai. Segura até o momento que o papai larga e ela anda sozinha. Aleluia! Espiritualmente falando também é assim. Mas como? Como é que uma pessoa cresce para esse estágio de criança que anda sozinha? Se alimentando corretamente, com o alimento certo, e se exercitando sim. Como? Exercitando sua mente, a palavra diz. Como é que a gente exercita a nossa mente? Renovando a mente pela palavra. Cuidado com o que a gente lê, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com o que a gente vê, porque a nossa base tem que ser a palavra. Senão, daqui a pouco, a ministração sei lá, de um pregador famoso tá sabendo mais que a palavra. A gente aqui, glória a Deus pelo Ministério Verbo da Vida, que ensina a gente a conferir. Quando você ouvir qualquer um dos ministros aqui pregar, ai, mas fulano ensina tanto, prega tanto, glória a Deus, amados, glória a Deus. A gente está crescendo aqui, todo mundo está crescendo junto. Mas você vai lá e confere. Porque se assim, eu acho que a Andréia falou um negócio que eu acho que não está lá não. Fala comigo, Andréia, aquilo que você falou, eu não vi isso na Bíblia não. Fala, amados. Pode falar comigo, eu tenho certeza, pode falar comigo, com Vanúzia, com Val, com André, com o pastor, com Kátia. Eu tenho certeza, qualquer um deles vai se receber e vai te orientar, ou até se corrigir se for preciso, porque a gente pode errar, amém? Então, glória a Deus, porque a gente tem um ministério sério, que você não come qualquer coisa não, você come comida boa, você come uma comida que alimenta, você não come um hambúrguer, uma batata frita não, que embora seja muito gostoso, mas não sustenta. Imagina a gente vivendo só de batata frita, não dá, né? Mas aqui a gente come comida boa, comida saudável, glória a Deus. Amém. Naturalmente a gente também está aprendendo, glória a Deus. Mas enfim, e amados, qual é a outra forma que a gente tem de exercitar? Além da prática da palavra? Pela fé. Amém? A fé é uma das bases, aliás, é a principal base para a gente crescer. Porque até do alimento, eu falei do alimento, ok. Mas se você não tiver fé, você não vai nem ligar para a palavra. Então, palavra, fé são requisitos para passar de uma fase para outra. Amém. Você precisa crer para você obedecer. O que é, André? Mas como assim? Ainda não entendi essa prática. Pega a palavra e obedece. Essa é a prática, esse é o exercício. Amém? Simples assim. Porque a gente olha e fala assim, mas eu não quero perdoar. Mas a palavra diz que você tem que perdoar, então perdoa. Mas fulano não merece. Vai ter uma quinta também falando sobre perdão. Mas fulano não merece. Mas não tem nada a ver com fulano, perdão. Tem a ver comigo, com você. Porque se você não perdoar fulano, fulano vai continuar vivendo a vida normalmente. Mas a gente vai criar raiz de amargura. E isso é um problema. Isso impede até cura, sabia? Amém? E aqui a gente também ensina sobre cura. Glória a Deus, que tem pessoal especializado em cura. Glória a Deus. Mas assim, e a gente precisa perdoar. Mas eu acho, não tem achar, é a palavra. Se eu e você dizemos que eu sou crente, eu creio em Deus, eu creio que Jesus morreu por mim, eu sou crente. Eu nasci de novo, eu aceitei Jesus é o Senhor da minha vida. Então, a minha base de vida, o meu manual, como o pastor sempre diz, é a Bíblia. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Dói? Claro que dói. Crescer dói. Né? Já ouviu falar que a criança, às vezes, numa fase, diz, estou com dor na perna, tu vai no médico, não é nada, é a dor do crescimento. Eu não entendo muito, não vou falar para não falar besteira. Mas o médico diz isso. Porque crescer dói? Claro que crescer dói. Sabe por quê? Porque a palavra também diz que a gente tem que esmurrar a carne.
Quando a gente quer responder, quando a gente quer falar, quando a gente acha que está no direito de falar e a gente fecha a boca. Dói, claro. Ai, como dói. Você se arma todo. Amado, passei, assim, é por isso que eu falo, a gente está crescendo junto, não pensa que é porque a gente está aqui em cima, que a gente, caraca, você domina tudo. Passei por essa semana uma situação assim. Aconteceu algo que eu fiquei com tanta raiva, que a cara ficou quente, que eu pensei besteira, não falei besteira, mas eu falei, nem lembro. Mas, enfim, pensei tanta besteira. Mas olha, mas a raiva era tanta, deu vontade de pegar o telefone e falar isso e aquilo outro. E eu precisei exercitar, sabe? Se você já está aqui há um tempo, você já ouviu falar sobre fé e sobre declarar a palavra? O que é declarar a palavra? É pegar aquilo que está escrito e você falar até você crer naquilo que você está falando. Porque às vezes você não está crendo ainda não, mas você começa a falar, daqui a pouco, agora sim. E aí eu comecei a falar. Levantei a cabeça, passei a mão na cabeça, fechei os olhos e falei, eu tenho um amor derramado dentro de mim. Eu tenho um amor derramado. Eu ficava assim, eu tenho um amor, eu estou encharcada do amor de Deus. É sério, na hora eu estava com muita raiva. Aí você pensa, foi fácil. Minha mãe está falando assim porque ela viu, ela estava perto. Acho que ela deve ter ficado assim. Ih. Pensa que foi fácil? Claro que não. Claro que não. Ainda mais quando você sabe que a pessoa está errada e você está certa e você tem todo o direito de falar. Mas o fato de você ter o direito, você não vai falar, porque você é filho de Deus, você vai se comportar diferente. Amém? E aí, ó, de tanto eu declarar, sabe o que aconteceu? Aquela raiva. E gente, é assim que acontece. É assim que acontece. Experimenta, faz. Amados, a palavra é real, mas você não vai... Você vai sempre questionar alguma coisa enquanto você botar ela em prática e experimentar dela. Amém? A gente precisa experimentar dela. E eu experimentei nessa hora, como em outras vezes, mas foi recente, então não posso falar que está fresquinho. E eu comecei a declarar, e a cara quente, eu acho que a minha cara estava vermelha. E eu comecei a passar a mão na cabeça assim, ó. O amor de Deus foi derramado em mim, meu coração está cheio, foi encharcado, foi um balde de amor. Amado, sem brincadeira, não demorou nem 5 minutos. Daqui a pouco eu estava falando assim, gente, mas no fundo, a pessoa, não sei o quê. No fundo, gente, por isso que a gente tem compaixão. Acabou. De repente, a compaixão inundou meu coração. A raiva passou. Andréia, mágica? Não é mágica. O evangelho não é mágica. O evangelho é prática da palavra. O evangelho é pegar aquilo, tudo que foi ensinado por Jesus e colocar em prática. É fácil? Não é. Mas é preciso fazer, porque senão a gente não sai do lugar. Senão a gente fica 10, 20, 30 anos... eu vou para a igreja. 30 anos como frequentador de igreja. Mas continuo uma criança. Amém, amados? Glória a Deus. Outra forma de crescer saudável. Eu não vou falar porque eu não lembro, mas há muito tempo atrás eu ouvi sobre uma pesquisa que fizeram com macacos, com alguns animais. Acho que foi macaco, não lembro agora, tem muito tempo isso. Mas eu lembro que isolaram o animal durante um tempo sem ter contato com ninguém. E ele teve um processo, foi tardio o crescimento dele, o desenvolvimento dele não foi certo, como os outros animais. E aí eles provaram que o ser humano precisava de relacionamento. Amém. Naturalmente falando. Uma criança, ela só vai aprender a falar se ela ouvir alguém falando. Amém? Ela precisa de relacionamento, porque se ela for criada isolada no meio dos cachorros, ela não vai saber falar. Ela vai saber no máximo latir. Amém? Então, espiritualmente falando, a gente precisa se relacionar. A gente precisa de relacionamento. Amém? Com Deus e com os homens. É um relacionamento vertical e horizontal. E a gente, quando chega aqui, aprende uma aula lá no curso Novos Membros, conhecida como Comunhão com Deus e a Igreja. A gente aprende sobre relacionamento. Amém? A gente precisa se relacionar. Faz parte do crescimento, senão a criança até cresce, como vocês... Já viram, as mulheres mesmo que já estiveram na conferência de mulheres, falaram sobre uma menina que foi criada com cachorro. Enfim, a criança até ela cresceu, né, fisicamente falando, mas com o crescimento todo distorcido. Nem andar direito ela sabia, nem falar. Por quê? Porque não tinha relacionamento com outros humanos. Amados, naturalmente falando, imagina espiritualmente. Papai se relacionava com Adão desde o início. Se relacionava com Adão e Eva desde o início. E ele continua desejando se relacionar conosco. Amém. E como é que eu me relaciono com ele? Orando. Amém, amados? Oração é o outro pilar do nosso crescimento. Amém.
Oração, amados. O que é oração? Não é só aquela oração que a gente às vezes faz. Pai, obrigada por esse alimento, por essa comida, que não me faça mal, me faça bem, amém. Não é isso. É também. Não tem problema não. Mas oração, como eu disse, é relacionamento, é comunhão. Sabe, é você acordar de manhã e você já está falando com seu pai. É você abrir a janela da sua casa e falar assim, pai, ai, que lindo, pai. Olha que céu lindo que o Senhor preparou para mim hoje. Parece bobo, mas é sinal de intimidade com o pai. Porque ninguém fala assim com quem não tem intimidade. Fala? Não, com a pessoa que você não tem intimidade, que você conheceu hoje, ou que você já conhece até há muito tempo, mas só fala, bom dia, vizinho, oi, vizinho. Você não tem intimidade para falar, ai, olha que céu lindo. Não vai, gente. Senão o vizinho vai falar assim, eu esquisita. Mas com quem a gente tem intimidade, a gente fala abertamente. A gente não tem vergonha. A gente confessa, a gente se abre, a gente se desmancha diante do Senhor. Isso é relacionamento, é consagração, é uma forma de relacionamento. Se consagrar ao Senhor, se despojar. Lembra que a gente falou despojando de toda imundícia, se arrependendo. A primeira base para a gente se converter é o arrependimento, né? É o arrependimento de obras mortas, aí a gente nasce de novo, glória a Deus. Mas a gente, às vezes, ainda erra. Porque, embora a gente não tenha mais uma natureza pecadora, a gente ainda tem os escorregões no meio do caminho e peca. E aí, qual é a nossa posição? Se arrepende, muda de mente, metanoia, volta para a posição e continua andando. Como uma criança faz quando cai. Amém? A gente está falando sobre essa comparação. A criança, quando cai, ela faz o quê? Até parece que a criança vai ficar lá estirada chorando. Se estiver brincando, duvido, ainda mais se o pai e a mãe não der muita trela. Ela aí não machucou não, aqui ó, só sujou. Ela olha e continua correndo, brincando. Ela nem ligou, mas o joelho está lá ralado. De repente vai até ficar uma cicatriz, mas ela vai continuar andando. Amém? E espiritualmente também é assim. Às vezes a gente cai, às vezes a gente tem cicatrizes, mas a cicatriz não pode impedir da gente continuar correndo. Amém? Aleluia! Glória a Deus, amados, Deus é bom demais. E Ele é o maior interessado da gente crescer, da gente mudar de fase. Sabe, eu até anotei algumas coisas assim, que eu fui pensando, eu fui lembrando, e anotei para não esquecer. Aqui, anotei para não esquecer. Eu coloquei bebê, criança, adolescente e adulto, porque assim, tem coisas que acontecem em cada fase que é interessante, que no espiritual também é assim. Sabia que um bebê, ele para pedir alguma coisa, ele não sabe pedir, porque ele não sabe falar, mas ele chora, né? Ele chora, ele se comunica. Nós precisamos nos comunicar. Você imagina um adulto, um pai, que está brincando com a criança, a criança está rindo, a criança está saudável, está normal. Daqui a pouco a criança desmaia. Vou dar um exemplo assim, só para vocês entenderem. Leva para o médico, mas não, é porque ela estava com tanta dor que desmaiou. O pai, como assim? Não, por quê? Porque uma criança, normalmente, ela vai chorar se estiver com dor. É a forma da criança se comunicar e o pai reconhecer que está com dor, que está com fome. A fome a gente até sabe mais ou menos pelo tempo, eu sei. Mas a forma que a criança se comunica é o choro. Aí, talvez se eu perguntasse a você, olha, tá vendo como é que esse pai é errado? De repente você ia falar assim, ué, Andréia, mas como é que o pai ia adivinhar? Ele estava brincando com a criança, e de repente a criança ele não entendeu nada. Aí, de repente, você fala, não, Andréia, eu confesso que quando eu pensei isso, falei assim, é mesmo, né? Mas isso não é normal. De fato, não é normal. Uma criança chora, a não ser que ela tenha algum problema. Pode ter algum problema. Um problema que a criança, de repente, tem algum problema no choro. Minha filha, quando nasceu, por exemplo, não chorava. Na hora não chorou. E a médica teve que fazer exercício lá até ela chorar para ver que ela tinha nascido perfeita. Eu fiquei nervosa, porque toda criança, quando nasce... Porque é aquele momento que ela nasce, e a minha filha não chorava. Ou seja, tinha alguma coisa errada. Porque aquilo é normal da criança, é a comunicação da criança. É a forma como ela se comunica. Aí, a gente talvez não entenda. Poxa, não, André, esse exemplo que você deu é absurdo. Claro que é absurdo. Porque uma criança, para se comunicar, ela chora. Eu dei o exemplo mesmo de uma forma bem absurda, porque eu nunca ouvi falar disso. A não ser que tenha algum problema. Só que também é absurdo quando alguém não se comunica e espera ser socorrido. Porque, amados, André, por que você está falando isso? Amados, é muito sério quando a gente espera que o pastor fale alguma coisa, que o pastor vá na minha casa, se o pastor nem sabe o que está acontecendo comigo. E isso aqui faz parte desde o bebê. Então, por mais que a gente fale assim, mas acabou de nascer de novo, desde o bebê ele tem a forma de se comunicar. Mesmo que seja através do choro, mas ele se comunica.
Então, o bebê espiritual, desde que nasce, ele tem uma forma de comunicar que está precisando de ajuda. Porque senão não tem como ser socorrido. Porque o pastor não tem bola de cristal, nem os ministros. Então, se você está chegando agora, de repente, eu sei que tem lugares que o pastor faz visita toda hora, mas isso não é saudável, porque senão, quando chega numa certa fase, a criança não é independente. É por isso que eu já vi algumas irmãs aqui, glória a Deus, falando: ai, Andréia, quando eu te perguntava as coisas no início, você falava: seja guiada, que coisa horrível, eu queria uma orientação, você falava: seja guiada. Mas sabe por que a gente ensina assim? Para a pessoa ser independente. Amém? Senão não cresce, senão, eu preciso viajar. Pastor, para onde eu viajo? Eu quero fazer isso. Pastor, com quem eu caso? Pastor, com quem eu namoro? Imagina. André, tem lugares que é assim, amados, cada um com seu cada um, mas a gente aprende aqui a ter um crescimento, uma orientação saudável, para chegar na fase certa, da forma madura, correta. Amém? Então, claro que quando a gente nasce, eu falei, a gente é carregado sim, é cuidado sim, mas tem coisas que a gente vai sendo ensinado pelo nosso pastor e por algum líder aqui, dependendo do caso, vai sendo ensinado até uma hora que larga e deixa andar. Amém? Ainda que tropece, mas vai andar, porque senão, como é que um dia vai crescer, vai trabalhar? Não tem, imagina uma criança que a gente não deixa andar, vai ficar preso, vai ficar parado ali no lugar. Amém, amados? Amém. Aí eu coloquei aqui que a criança, ela come sozinha, mas alguém faz a sua comida. E a criança, eu anotei aqui para não esquecer, ela precisa de algo para chamar atenção quando vai aprender, não é assim? Eu coloquei porque eu não podia esquecer disso, gente, porque papai foi falando assim, eu fui anotando, papai falando, eu anotando. O pessoal do DI sabe disso. Sempre tem alguma coisinha lúdica para entreter a criança, para ela aprender. Porque se ela estiver aqui agora no culto, ela vai querer se mexer, porque está chato. Não tem nada que chame a atenção dela, precisa de alguma coisa para chamar a atenção para aprender, porque ela não quer aprender, ela quer brincar. E depois que ela cresce um pouquinho, ela não quer ir para a escola. Ai, tem que ir para a escola, gente. Ai. Mas você percebe que depois que chega na fase mais adulta, até da juventude, não posso faltar não, tenho faculdade. Amém? Ele agora está interessado em aprender. Quando fica adulto, ele dá importância ao ensino. Amém, amados? Quando chega na fase adulta, o ser humano, naturalmente falando, ele não precisa mais de bonequinho para entreter ele, para poder aprender. Pode ser só um papel preto e branco que ele vai lá, porque ele sabe a importância de aprender. Ele sabe a importância do ensino. Ele não precisa, espiritualmente falando agora, de manifestações, sinais, prodígios para aprender. Agora, o bebê precisa de algo para chamar atenção. Por isso, que se você perceber, quem tem chamado para evangelista, geralmente se move em dons de poder. Por quê? Porque lá fora no mundo, o pessoal que nem nasceu de novo, que acabou de nascer, precisa ver algo. Ele precisa ver algo para aprender e para entender quem é Deus. Amém? Mas depois de maduro, não. Depois de maduro, quando fala quinta de ensino, eu estou lá, porque eu quero aprender. Aleluia! Eu não fico, Romanos de novo. Amados, lembra que eu falei que hoje você vai se identificar em que fase, tá? Quando você vê lá Romanos, agora capítulo 8, presta atenção qual é a reação que vai ter. Se é aquela reação, opa, agora o próximo capítulo, ou é aquela reação, ai, de novo Romanos, não aguento mais Romanos. Identifique em que fase você está. Amém? Semana que vem, viu? Semana que vem é o próximo capítulo de Romanos. Amados, olha que bênção a gente tem. O pastor está ensinando o livro todo de Romanos, capítulo por capítulo, esmiuçando. E Romanos é uma carta doutrinária tão boa. Aliás, a palavra toda é maravilhosa, claro. Mas tem algumas cartas que, assim, é doutrina pura, e Romanos é assim. E, assim, eu lembro que quando eu nasci de novo, eu fui orientada a ler o Novo Testamento, né, e seguir a ordem. Depois eu leio o Antigo Testamento. Glória a Deus pela minha primeira líder de discipulado. Glória a Deus. E eu lembro que eu fui orientada. Eu lembro quando eu cheguei em Romanos, eu fiquei meio assim, porque, assim, era tanta informação, os termos eram tão complexos. E eu tive que ler, eu acho que eu li no início, acho que eu li umas 3 vezes Romanos até entender. E ainda assim, claro, eu não tinha entendido tudo, porque a gente está crescendo devagar. E a gente está recebendo esse maná maravilhoso. Se vocês observarem, olha lá no Telegram, porque a gente sempre posta, né? Claro que depois de um tempo eu vou apagando para não encher. Mas a gente sempre posta, e quando você vê lá no canal do YouTube, tem lá as ministrações de quinta, de domingo.
Olha os temas poderosos que a gente está recebendo quinta. Para a gente aprender. A gente aprendeu sobre fé. A gente aprende sobre cura. A gente aprende sobre tanta coisa. Se eu for, não tem como enumerar. Sabe, é um banquete disponível para a gente. Mas a gente precisa ser maduro o suficiente para entender a importância do ensino. Jesus, ele pregava, ele curava, ele expulsava demônios, mas ensinar, ele ensinava todos os dias. Todos os dias Jesus ensinava. Porque a palavra é a base, amados. A palavra é o que nos sustenta. As manifestações do Espírito são lindas, eu amo estudar sobre isso, eu amo falar sobre isso, mas não é o que sustenta. Não é. Elas vêm para confirmar a palavra. Mas o que me sustenta na hora da pressão é isso aqui. É a palavra. Amém, amados? Então, ela é o principal alimento, aliada à fé, aliada ao relacionamento. E mais uma coisa que uma criança precisa para poder crescer saudável. Toda criança precisa ser corrigida. Amém, amados? Glória a Deus. Imagina uma criança naturalmente falando que ela faz besteira, não é corrigida, faz besteira, não é corrigida. Essa criança é arriscada até sofrer um acidente. Se ela vai mexer, ela não pode, você vai se queimar, vai se machucar. A culpa é de quem? Dos pais que não ensinou? Com certeza, não é? Mas glória a Deus, aqui a gente não tem isso, porque aqui a gente é ensinado. E é devidamente corrigido quando necessário, né, pastor? A gente é corrigido. Glória a Deus pelas correções. Glória a Deus. Mas criança não gosta de ser corrigida. Amém? Pega aí, amados. Reflete. Eu gosto de ser corrigido? Presta atenção. A criança, quando é criança, ela não gosta de ser corrigida. Não gosta. Ela... Porque é criança, porque não entende a importância da correção. Aí quando ela fica adolescente... ela fica de bico, ela fica pirracenta. O adolescente, ele é pirracento. Nem todos, tá? Tá bom? Amo vocês, mas vocês são mesmo às vezes. Enfim, é pirracento, mas faz parte, mas o pai e mãe não liga. Imagina o pai e mãe, não vou mais chamar a atenção de fulano que ele tá de cara feia. Tá de cara feia, vai ficar de cara feia. Mas não vai. Vai ficar sem celular mesmo, de cara feia. Porque é a forma da gente corrigir. É a forma, mas criança não gosta, adolescente também não. Então, se você, reflexão, em algum momento foi corrigido e ficou de bico e falou, também não vou no culto, também não vou no discipulado, não quero, também não vou fazer isso. É criança, precisa crescer. Amém? Uma vez eu ouvi, eu até citei com jovens, um dia desse a gente estava falando sobre os valores do ministério, aí eu lembrei do Perilo Borba falando numa conferência. Ele estava falando sobre o livro dele, e ele citando que... ele falou uma frase que assim, eu achei forte na hora, mas extremamente necessária. Ele falou assim, não quer ser corrigido pela foto que você posta? Então cresce. Ele falou assim mesmo, eu falei, gente, olha como é que ele falou para a plateia. Mas ele estava falando numa conferência. Então ele estava podendo falar para maduros. Amém? Então quem é maduro já não pode mais estar de bico, porque o líder chamou a atenção da postagem que fez, porque o líder chamou a atenção de uma insubmissão. Quem é adulto, aceita, respeita a autoridade, não é? A gente que está crescendo, que já é adulto, quando a gente é criança, a gente fala, meu pai é chato, meu Deus, ele não deixa. Aí fica adolescente, fica pirracento, achando que sabe tudo, acha que sabe mais que os pais. Aí depois que você cresce, você, tá bom, mãe, tá bom. Tá, André? Tá bom, mãe, tá bom. Porque agora você é adulto, agora você é maduro. Amém? Quer ver um sinal de que você é maduro? Quanto mais... Eu fiquei pensando nessa frase, falei, essa frase é complicada, mas eu vou falar isso. Quanto mais a gente sabe que não sabe. Amém? O resultado da maturidade é esse. Quanto mais a gente é maduro, mais a gente percebe que precisa aprender. Amém? Agora, quando a gente acha que sabe tudo, isso é coisa de adolescente, de jovem, que acha que agora eu já tenho tantos anos, agora eu sei, você não sabe de nada. Hoje em dia esse termo aí está errado, hoje em dia se fala isso, eles sabem tudo, né? Mas é normal da fase deles. Eu já fui assim, eu entendo, já fui assim. Depois eles vão ver que não era nada daquilo. Ai, meu Deus, não sabia de nada, é verdade. Mas naquela fase adianta falar? A gente até fala, mas eles acham ainda que sabem. Não é assim, gente? Jovens, me desculpem, mas é assim. Tá bom? Amo vocês. Continuem me amando, porque a palavra tem que obedecer. E aí, é assim, amados. E espiritualmente também, falando, é assim.
Quanto mais maduro a gente é, mais a gente entende a importância do ensino, mais a gente entende a importância do alimento. Quanto mais adulto a gente é, mais responsável a gente é, mais responsabilidade a gente recebe. Amém? Quando é criança, você vai dar uma responsabilidade grande para uma criança? Não, só se você for louco. Por isso que tenham cuidado, aqui a igreja também tem um cuidado, quando a pessoa acaba de chegar, quero trabalhar, calma, você acabou de chegar, você acabou de nascer. Às vezes não nascer de novo, mas eu tenho 1 ano de igreja, mas aqui, nessa casa, vamos colocar assim, nessa casa você acabou de chegar, então espera um pouquinho. Não pode ter responsabilidade assim que nasce, não pode, porque não está pronto, ainda não tem maturidade para receber responsabilidade. Mas quando já é jovem, o jovem já tem algumas responsabilidades, né? Não a de um adulto. Adulto, a responsabilidade é outra. Por isso que depois que o jovem vira adulto, fala, era tão boa minha juventude, porque a responsabilidade agora é outra. Aí pensa, eu não sabia que era isso tudo. Exatamente. Assim também é no reino. Amém? Assim também é na igreja local, não é assim? A pessoa começa, quer tudo, quer fazer, eu quero fazer, e o pastor tem que frear, espera, não, calma, devagar. Aí daqui a pouco ela está fazendo tudo, daqui a pouco eu não aguento mais, eu estou fazendo muita coisa, eu não quero mais. Porque virou adulto, aí agora entende um monte de responsabilidade que tem. Mas um adulto também não larga a sua responsabilidade de qualquer jeito. Amém? Quem é adulto não sai, por exemplo, do seu trabalho de qualquer jeito, não falta o trabalho de qualquer jeito. Um adulto maduro. Porque também existem as exceções daquelas pessoas que são adultas, mas agem com infantilidade, não é assim? A gente conhece, né? Às vezes tem um adulto que fala assim, gente, 50 anos na cara, tá agindo igual criança, já viu? Tem também suas exceções no ambiente igreja. Amém? Aí, amados, glória a Deus, aí você está pensando, poxa, André, eu estou entendendo. Beleza, eu quero fazer isso. Então, o que eu preciso, amados? A gente precisa de alimento. Naturalmente, espiritualmente falando. Alimento. Quantas vezes a gente se alimenta por dia? Naturalmente falando. Não se alimenta uma vez só na semana, com certeza nem 2. A gente toma café, a gente almoça, a gente janta, a não ser que você esteja fazendo jejum intermitente. Aí você se alimenta pouco. Mas aí tem um propósito. Jejum, olha aí, ó. Tem um jejum, tem um propósito, não tem? Amado, jejum ainda existe, tá? Mas o jejum sem oração é você ficar com fome. Tem que jejuar, orar, se consagrar, porque o jejum tem algum propósito, que não é mudar Deus, mas é me consagrar, é me separar para Ele. Amém? Então, a não ser que seja por um motivo de jejum intermitente, uma pessoa, ela toma café, ela almoça, dependendo, ela lancha e dependendo, ela janta. Mas o mínimo, normalmente, são 3 refeições. Aí a gente cresce saudável, mas você imagina uma criança, independente da idade dela, se ela comer só uma vez por dia ou só 2 vezes na semana, ela vai ficar desnutrida e ela corre risco de vida, ela corre risco de morrer, de fome. Não é assim? Quantas pessoas no mundo morrendo de fome? Só que a gente tem uma palavra disponível para a gente o tempo todo. Amados, quando você olha o Antigo Testamento, aqueles homens de Deus que tiveram relacionamento com o Senhor, eles não tinham a palavra. Jesus nem tinha vindo ainda. Jesus já veio, já fez tudo por nós. A gente cantou hoje aqui, tudo que Ele fez na cruz, agora é minha herança, agora eu recebi, agora é meu, agora eu sou uma nova criatura, agora eu sou filho, e aí eu tenho tudo ao meu dispor, eu tenho a palavra ao meu dispor, mas se eu me alimentar dela uma vez só na semana, quinta-feira e domingo, e só abrir a Bíblia quando chegar na igreja, eu vou ficar desnutrida espiritual. E se eu ficar muito tempo sem me alimentar, conforme o tempo previsto, naturalmente falando, a gente não pode ficar um tempo sem comer, senão morre. Se eu ficar muito tempo sem me alimentar dela, daqui a pouco eu posso correr o risco de morrer. Amém? Calma, não estou falando que você vai morrer sem ficar porque não lê a palavra, nem, eu vou perder a salvação. Não é isso não, amados. Mas se você ficar um tempo sem se alimentar dela, daqui a pouco você começa a esfriar. Daqui a pouco, o mundo e as informações do mundo, eles começam a ter mais valor do que a palavra. Daqui a pouco você está com o pé lá, daqui a pouco você vê, não acho que não é bem assim. Daqui a pouco, quando você vê, você está afastado e se bobear, foi. Quantas pessoas a gente conhece que é afastado? Quando tem evangelismo, os meninos já falaram isso, você vê mais afastado do que não crente. Quantas pessoas sabem o que é isso? Foi ficando cada vez mais longe, ficando cada vez... Não tem problema não. Não tem problema não. Esse não tem problema é um perigo.
É um perigo, isso é coisa diabólica. A sugestão do diabo tem problema. Bobeira, para quem quer ir lá na igreja? Toda hora na igreja, toda hora na igreja. A gente nem tem culto todo dia. Tem gente que tem lugar que tem, aqui só tem quinta e domingo. Amém? Só que a gente precisa dar importância, assim como a gente dá importância para o nosso alimento. Natural, porque se a gente ficar um tempo sem comer, eu, por exemplo, fico mal-humorada. O pessoal já olha para mim de cara feio, André, vai comer? Porque eu fico, porque começa a doer estômago, dói cara, dói tudo, a pressão baixa, é horrível. Aí na hora do alimento espiritual a gente não sente falta. Se você tiver um tempo, principalmente se você é criança, se você é um bebê espiritual, você talvez não vai sentir falta. Sabe por quê? Porque a nossa carne, ela tende para o pecado, ela não quer que a gente leia. Não quer. Agora, à medida que você é mais maduro e mais se alimenta, mais você sente falta. Quanto mais você lê, mais você sente falta. Quanto mais você ora, mais você sente falta de estar ali, só o Senhor. Agora, fica um tempo sem ler, que daqui a pouco não quer mais. Porque a carne, ela não quer, amados. Ah, André, mas eu não tenho vontade de orar. E quem disse que a sua carne vai ter vontade? Ah, mas eu não tenho vontade de ler. Quem disse que a nossa carne vai querer ler? A nossa carne linda, convertida. Ela não foi convertida. Não foi. Ela vai ser mudada quando a gente for para a glória. Mas hoje, o nosso espírito foi recriado. E o nosso espírito é aquela vozinha que fala assim, você não leu ontem. Já tem um tempo que você não está lendo. Aí a carne, ai, mas eu estou cansada. Ai, mas hoje eu tenho tanta coisa para fazer. E as nossas emoções, o nosso raciocínio, a nossa mente, ela tem que ser renovada pela palavra. Porque se depender também do... Está ouvindo, gente? Ah, tá. Porque se depender também do raciocínio lógico, se a gente for se guiando só pela mente, só pelo mundo, a gente daqui a pouco também vai largar a palavra e vai achar que o raciocínio sabe mais que aqui. Deus nos deu uma mente sim para a gente usar com raciocínio. Até porque para a gente ter fé e para ler a palavra, a gente tem que ter raciocínio. Amém? Deus não tipo assim, não, a alma, as emoções, não. A gente só não pode ser guiado por ela. Mas elas existem, glória a Deus, porque Ele nos deu um raciocínio, porque senão a gente não ia nem ler nem entender. Graças pelo raciocínio. Amém? Mas a nossa mente precisa ser renovada pela palavra e a gente precisa desse alimento diário. André, você está falando que eu tenho que ler todo dia? Estou falando sim, porque a gente tem que ler todo dia sim. Ai, mas eu acho que Deus não gosta se eu ficar lendo assim contra a vontade. Que isso? Começa a ler, porque daqui a pouco você lê, daqui a pouco você fala assim, gente, está escrito isso aqui, meu Deus. Amados. Sabe por quê? Porque depois que você nasce de novo, teu espírito é recriado e o autor da palavra está em você. Então agora você já não lê mais daquele jeito que você lia sem entender nada. Agora o autor, quem inspirou a escrever, está dentro de você. E ele vai te ajudar a entender, porque ele te ajuda. Ele te ensina. Amém? A unção nos ensina todas as coisas e nós já temos a unção dos santos. A palavra diz, amados. Então a gente precisa sim, vou repetir de novo até você entender. Ler, tem que ler todo dia, tem que orar todo dia, tem que se encher todo dia, porque a palavra diz que a gente tem que se encher. A palavra não diz que é Deus que vai encher. O que Ele fez, Ele já fez. Se alguém não nasceu de novo, aí tudo bem. André, eu nunca aceitei Jesus, eu não sou crente ainda. Aí eu te entendo, porque você ainda não tem o Espírito recriado, mas hoje você pode ter, caso você ainda não tenha. Amém? Glória a Deus. Todo dia é dia de salvação, amados. Todo dia é dia de libertação, dia de cura, todo dia. Hoje é culto de ensino também tem. Amém? Só você querer estar disponível. Amém? Então, a não ser que você não tenha nascido de novo, se você já nasceu, você tem tudo ao seu dispor. Você tem a unção que ensina. Talvez nem todo dia você vai poder ficar mandando mensagem para o pastor, para a Val, para algum ministro, falando aquela parte que fala isso. E não tem problema se você fizer não, eu já fiz muito. Glória a Deus, porque eu tive pessoas para me instruir também. Mas chega um momento que às vezes você não vai precisar falar. Ou às vezes você não vai nem ter como falar, porque a pessoa está trabalhando, não vai poder. Mas aí, Espírito Santo, me ajuda. Você que inspirou esses homens a escreverem, me ajuda. Se você é crente, você crê que essa palavra foi inspirada pelo Espírito. Não foi escrita por homens. Foi até escrita, mas foi o Espírito que inspirou. Amém? Amar essa palavra é real. Ela é o fundamento essencial para o nosso crescimento. Ela é o fundamento essencial para a gente chegar à maturidade. E é possível chegar à maturidade, sim. É possível, sim. Senão, o autor aqui não estaria falando que vocês já eram para ser mestres, já está ensinando. É sinal de que é possível para todos nós. Mas precisa de uma parte nossa. Deus faz a dele, a gente faz a nossa. Deus dá o alimento. Deus deu o relacionamento, a oração. Deus dá a correção através dele e através de homens de Deus.
Tá? Mas ele não dá correção através de colocar no leito. Não é assim não, amados. A palavra, ela é apta para corrigir. Amém? Não precisa, Deus não bota ninguém no leito para corrigir, não. É o contrário, é porque às vezes a pessoa não está com comunhão nenhuma, não fala com Deus hora nenhuma, aí quando vai para o leito, aí lembra, o Senhor está querendo falar um tempão, ó. Ah, mas foi ele que colocou, tá, por isso que eu comecei a falar com ele. Não, é porque você começou a falar com ele depois que você ficou mais sensível, e ele já está falando um tempão. Aí cuidado para a gente não botar culpa em quem não tem culpa, porque Deus não tem culpa de ninguém no leito. Amém? Ele corrige através da sua palavra, que é apta para corrigir, corrige através de líderes, do pastor. Glória a Deus por isso, porque senão a gente não cresce e fica atrofiado. Amém? Abre comigo em Efésios capítulo 4, versículo 11, para a gente terminar, já estamos acabando. Vamos terminar com ele, glória a Deus. Para quem fez, está fazendo rema, deve ter lido muito na época que estudou Ministério Prático. Glória a Deus. Aí, ó, aleluia. Glória a Deus. Esse texto aqui é bem rico. Vou abrir meu celular também, porque a minha filha, quando era bebê, rasgou um pedaço da minha Bíblia, mas tudo bem. Justamente aqui. É bebezinha, viu? Ela estava querendo pegar a Bíblia, rasgou. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11. Podemos? Glória a Deus. E ele mesmo, ele está falando de Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vou só dar uma pausa aqui para falar. Se você perceber, na igreja local sempre tem pessoas com esses chamados ou que se movem nesses chamados. Para quê? Para a gente crescer plenamente, amém? Pode observar, você vai observar, você pode até, não, mas eu não sei o chamado falando, não precisa saber não, amados, mas você vai perceber que às vezes até o pastor, às vezes o pastor se move aqui, se move nesse dom, para alcançar o povo e para a gente crescer, amém? É para isso que existem os dons ministeriais, não é para ninguém aparecer, é para a igreja crescer, amém? Próximo versículo, versículo 12, para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, viu? É por um motivo. Para a edificação do corpo de Cristo, para a construção da igreja, para a gente crescer. No versículo 13, até quando vai existir os dons ministeriais? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos, por isso que não vai acabar, porque sempre vai ter novo nascimento, sempre vai ter recém-convertido. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Preste atenção aí, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que ele quer dizer aqui? Essa perfeita varonilidade, está falando assim, nossa, então eu vou ser igualzinho Jesus, perfeito. Primeiro que a gente tem que ser sim, a gente tem que ser como ele é. Mas aqui está querendo dizer a perfeita maturidade. A estação de maturidade, até que todos cheguem à maturidade. Por isso que vai sempre existir os dons ministeriais. Porque aqui na igreja tem gente madura, tem gente jovem, gente adolescente, gente criança, gente bebê espiritual. Por isso que tem que ter sempre. Por isso que tem que ter sempre as mesmas ministrações. Não fica chateado, porque de novo está falando de fé, de novo está falando de... Sobre congregar, então, às vezes o pessoal fica assim, de novo está falando sobre congregar, já entendi, mas o povo precisa aprender sobre isso também. Até porque, lembra que eu falei sobre alimento, sobre oração, sobre correção? Onde a gente encontra alimento? Na palavra. Onde a gente encontra relacionamento? Na oração. Amém? Onde a gente encontra correção? Na igreja, amados. Na igreja, porque se você congregar em casa, quem vai te corrigir? Amém? A palavra corrige? Corrige, André. Você falou aí, a palavra é apta para corrigir? É sim. Mas um líder, ele também é ungido para isso. Vou abrir um parênteses aqui. Não ia falar não, mas amém, glória a Deus, papai mandou, eu falo. Presta atenção, quando o pastor te corrigir, quando o pastor te der uma instrução para fazer algo, para não fazer, não recebe, não é o Marcelo, o homem Marcelo de Almeida que está corrigindo, não. É o pastor, o seu pastor, que foi ungido para estar nessa função. Ele foi ungido por Deus. E se você crê nessa palavra, se você crê na unção de Deus, você vai receber dele com todo carinho. Ainda que doa, porque ser corrigido não é bom. Mas glória a Deus pelas vezes que eu fui corrigido e pelas vezes que o pastor falou, faz isso, tira daqui, faz assim. Glória a Deus, meu Deus, muito obrigada, pastor. Glória a Deus. Por quê? Porque ainda que você pense assim, mas eu acho que, será que o pastor não está exagerando? Amados, o pastor, ele está numa unção para isso.
e ele vai ser cobrado, porque Deus deu algo para ele fazer. Ele confiou algo a ele. Assim como aos líderes também. Eu estou falando do pastor porque ele é o principal. Claro que algum líder, em algum momento, pode corrigir um liderado do departamento, sim. E você e eu também vamos receber como alguém que, naquele momento que está naquela função, ele está ungido para isso. Ele foi ungido para isso, ele tem unção para isso. Então, ele foi ungido. Amados, todos nós já temos a unção dos santos, amém? Mas quando a gente está numa posição de liderança, a gente tem unção e graça para fazer aquilo. Deus confia pessoas, confia departamentos, confia uma igreja a líderes. Se a gente não entender e se a gente não crer, aí a gente não recebe. Só que quando a gente não recebe, a gente não está recebendo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, vamos lá continuar aqui. Mas eu precisava falar, porque o papai mandou, eu falo, obedeço agora, eu sou obediente. Amém? Então, a gente precisa chegar à maturidade. É para isso que existem os dons, para que todos cheguemos à maturidade. Todos. Então, sempre vai existir. Para quê? Versículo 14. Eu gosto quando a palavra tem o para quê, porque ela explica, ela mesma se explica. Para que precisa que todos cheguemos à maturidade? Para que, André, que eu estou aprendendo hoje sobre crescimento? Para que eu tenho que ser maduro? Para que eu tenho que ter responsabilidade? Para que não mais sejamos, no versículo 14, como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Lembra que eu falei que a criança precisa ser orientada a não falar com gente estranha, não entrar em carro que ela não conhece, não sair daquele lugar enquanto você não chegar. Por quê? Porque, como meninos, a gente pode ser levado ao redor por todo o vento de doutrina, espiritualmente falando. Por isso que a gente precisa chegar à maturidade, porque a gente não pode mais ser induzido ao erro, porque a gente não pode mais errar. Mas a gente vai crescendo devagar e a gente vai errando menos. O nosso propósito aqui não é um monte de gente perfeita reunida na igreja. Crente está errando. A gente erra sim, mas a gente erra menos a cada dia que passa. Ou pelo menos é assim que deve ser. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se alimentar da palavra, se orar, se tiver comunhão, se for corrigido e obedecer, se não ficar de mimimi e pirraça. Assim a gente cresce, só assim a gente cresce. E erra menos a cada dia que passa. Todo mundo quer ser uma pessoa melhor. Até lá no mundo, se você perguntar, todo mundo quer ser melhor. Mas sozinho a gente não tem como. Teve coisas que eu precisei largar, mas eu só larguei depois de 1, 2 anos de convertida. Porque no início eu não ia conseguir. Sozinho a gente não consegue. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Sem ele a gente não pode fazer nada. Sem ele a gente nem consegue sair do lugar. Sem ele a gente não consegue largar aquilo que não deve. Sem ele a gente não consegue avançar, amados. Sem ele a gente não consegue crescer. Amém? Então, no versículo 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! No versículo 16, para fechar e para você entender que você precisa congregar. Aleluia! De quem faz parte do crescimento. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia, amados! Olha que coisa linda que está aqui na palavra. Precisa questionar mais o quê? Se a própria palavra diz tudo aquilo que a gente precisa fazer. Acabou o tempo de questionamento, agora é o tempo da gente levantar, limpar o joelho e continuar andando. E correr a carreira que nos foi proposta. Aleluia, pode se levantar, amados. Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital.
Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução, perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui